Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa avalanche, como se estivéssemos lá em nossa casa, na Rua Progresso 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. A gente faz uma leitura do livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, Pão Nosso. Lição número 45. Quando orardes. E, quando estiverdes orando, perdoai. Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos do carro. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta e se colocando na posição de rogativas ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera visível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando não se conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente à zona mais alta de nossa individualidade, respectivas mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por esse motivo que Jesus, entendendo a carência dos homens e mulheres isentos de culpa, lançou esse expressivo programa de amor e de benefício de cada discípulo do Evangelho. E, quando estiverdes orando, perdoai. Capítulo 45. Quando orardes. E, quando estiverdes orando, perdoai. Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Boa noite, pessoal. Essa passagem de Jesus está em Marcos, no capítulo 11, e eu recomendo todo mundo a ler, porque é muito interessante. Ele está dizendo sobre a última semana antes da crucificação de Jesus, antes da sua morte. Ele tinha chegado em Jerusalém com os discípulos, tinha expulsado os que vendiam o templo, quer dizer, a forma inadequada com que a gente enxerga ali a casa, né, de oração. Eles tinham passado pela figueira que tinha secado, estava totalmente seca, sem dar frutos. E é neste momento que Jesus fala com os discípulos. Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Quem disser ao monte, levanta-te e joga-te ao mar, e não duvidar no coração, mas tiver fé em que aquilo que disser vai acontecer, assim acontecerá. Então, muitas vezes, a gente pede, mas a gente não acredita exatamente naquilo que a gente está pedindo, né? Quantas vezes a gente pede para Jesus, coloca na mão dele, mas a gente também tira da mão dele o tempo todo. A gente coloca, pede, mas depois a gente fala, não vai dar certo, não é assim, e a gente toma da mão de Jesus, porque a gente não confia, né? Jesus muitas vezes falou, homens de pouca fé. Então, quando, no sentido simbólico desse movimento da montanha, é a gente realmente ser capaz de perceber que a gente pode, sim, através dessa força do pensamento, dessa mudança interior, porque tem que ter a ação, né? Tem que ter o movimento em que Emmanuel coloca para nós, tem que ter essa avaliação dos nossos sentimentos também, quando a gente está orando. Então, nesse movimento,
a gente consegue, sim, transportar as nossas montanhas, né, os nossos problemas, as nossas inseguranças também em relação a eles. E aí Jesus continua. E é por isso lhes digo, todas as coisas que pedirem em oração, tenham fé em que já as receberam e as terão. Jesus diz todas as coisas que pedirem em oração. Mas quando ele fala todas as coisas que pedirem em oração, ele também nos ensina que a gente precisa criar um outro tipo de movimento, né? E aí ele ainda diz, e quando estiverem em pé orando, perdoem o que tiverem contra alguém, para que o Pai que está no céu também perdoe suas falhas. Jesus nos dá o caminho, Jesus nos dá o exemplo, Jesus nos mostra, e falta a nossa ação, o fazer. Então, quando Jesus, ele recomenda a oração, ele não só recomenda, mas ele também qualifica, porque ele diz, ao orarmos, devemos perdoar. Perdoar, gente, não é você... Você pode, sim, perdoar de coração e de sentimento e conviver com aquela pessoa e, a partir dali, você criar novos laços, né, e de relacionamento com aquela pessoa, isso sim pode acontecer, mas nem sempre o perdoar precisa estar preso na convivência com a pessoa. A gente pode, sim, perdoar e não desejar o mal para a pessoa. Não é, às vezes, a convivência, mas você não desejar o mal. Você simplesmente tirar essas pedras da sua mochila e caminhar mais leve. Tirar essas dores que também te fazem mal para caminhar mais leve. Isso é uma mudança íntima, né? É Jesus visitando ali os nossos erros e os nossos defeitos e nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores, porque ele nos mostra, ele é o caminho. E Emmanuel, ele diz que a oração verdadeira não é essa repetição de palavras, né? Mas é essa ação que a gente coloca em contato com as forças superiores. Gente, nós nos conectamos num intercâmbio espiritual. A gente está lidando com pensamentos e com um mundo, uma esfera, né, invisível, não um mundo, uma esfera invisível, onde os nossos pensamentos, as nossas intenções, né, as nossas vibrações ali, elas estão se conectando com laços espirituais no universo. O mover as montanhas, essas conexões que a gente faz, são pensamentos bons, são desejos bons. E aí a gente está conectando a essas forças. É isso que o Pai nos coloca. Presta atenção de que forma você está vibrando. Porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes oram até para o mal do outro. Por mais absurdo que nos pareçam aqui, hoje, a gente conversando, mas tem gente também que faz orações num sentido muito estranho, né? Então, o que a gente está pedindo? Às vezes a gente está ali num problema de trabalho, aí você fala assim, meu pai, tira essa pessoa do meu caminho, porque eu não aguento essa pessoa, e não sei mais o quê. E se você pensar assim, pai, dê condições para que essa pessoa tenha algo muito melhor do que ela tem hoje, para que permita que ela não tenha necessidade mais de estar aqui comigo, mas que ela possa alcançar melhores condições até. É diferente. Você está orando para o bem, e isso você acaba recebendo também, porque você está vibrando coisas positivas. A gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente vibra, né? Porque se a gente vibra com mágoa, com rancor, com ódio, o que adianta a gente pegar e pedir a Deus para perdoar os nossos erros, se a gente não está perdoando os erros do outro? Isso é extremamente complicado, né? E se o nosso coração ele não está em harmonia com a mensagem que a gente está pedindo, pensa, gente, essa vibração ela vai chegar totalmente confusa para a gente receber o auxílio. Então, quando a gente ora, a gente tem que perdoar, a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter amor na nossa prece. Amor a nós mesmos e amor ao próximo, né? Senão a gente não consegue elevar o padrão vibratório que Emmanuel tanto nos pede. Porque Jesus diz, né? Quando estiverdes orando, perdoai. Porque quando a gente perdoa,
a gente se abre para uma paz íntima. A gente emite essa mensagem para o universo. É disso que Jesus está dizendo. Que tipo de energia que eu estou emitindo para o universo? O que eu estou construindo com os meus pensamentos no universo? Que campo eu estou criando para mim e para o outro? Né? Porque a gente teria essa responsabilidade também, estando encarnado. Então, quando Jesus na cruz ainda nos dá o último exemplo, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Hoje, a gente tem muito conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente tem, mais nos será. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, a gente precisa entender o que Jesus disse ali. Perdoa o que eles não sabem o que fazem. E agora? Será que a gente realmente não sabe o que a gente está fazendo? Com todo esse conhecimento, com tudo aquilo que a gente está estudando? Então, a gente precisa ter esse coração sincero, né? Mesmo nos momentos mais difíceis. Gente, tem hora que é difícil de fazer uma oração. Então, o que vocês deviam fazer? Às vezes, a gente não consegue nem rezar o Pai Nosso. Tem dia que é difícil mesmo. A gente começa a rezar o Pai Nosso e ele some da nossa cabeça. Então, conversa com Deus. Pede para Ele. Faz uma conversa íntima. Mas para e escuta o que Ele tem para te dizer. Porque na grande maioria das vezes a gente só faz a oração e a gente não escuta o que Jesus tem para nos falar. Então, vai, respira, ora e espera um pouco, né? Para que você receba da espiritualidade de amor e de luz aquilo que pode nos ajudar naquele momento mais difícil. Como Jesus disse que sempre que a gente estiver reunido, 2 ou mais em teu nome, Ele estará conosco. Nesse momento, então, a gente tem Jesus no lar de cada um de nós. Os amigos espirituais da Falange Unidos para o Bem estão também presentes nos nossos lares. Então, que essa energia de amor e de luz, ela se estenda a todos aqueles que estejam precisando. E vamos pedir aos nossos amigos espirituais e ao nosso mestre que nos ensine a trabalhar cada vez mais as nossas imperfeições, para que a gente possa orar com mais leveza, com menos pedras no coração. Que a gente possa levar uma vida mais feliz, uma vida com um caminho mais suave, mais reto. Que Jesus resplandeça no lar de cada um. Cura, Jesus, as nossas dores físicas e emocionais. Nos ajude a refletir sobre a Tua palavra, para que a gente possa transformar a nossa oportunidade encarnatória em momentos mais plenos de amor e de felicidade. E peço aos amigos espirituais que inspire cada um que estiver com dúvida, que estiver com a sua incerteza no caminho que vai seguir, que os amigos possam nos inspirar a tomarmos decisões melhores na nossa caminhada. Pedindo a Jesus que nos ajude as crianças do Projeto Novo Céu, ajude todos aqueles que estão desenvolvendo trabalhos nas suas comunidades, todos aqueles que estejam ligados na seara e na corrente do bem de Jesus, dê forças para essas pessoas que estejam encarnadas ou desencarnadas, mas que estão trabalhando na seara de Jesus. E que Jesus nos ampare, nos proteja na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso lar, com a nossa família, que estejamos protegidos. E todos aqueles que estiverem acamados nos hospitais, peçam a Jesus a cura física e espiritual. E que Jesus possa amparar cada um que esteja precisando dele. Bendito é Jesus, nesse momento, nessa noite, no lar de cada um de nós. E a tua oração, Pai, ela diz tudo sobre a noite de hoje, porque ela trabalha o perdão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em novas faltas, mas livra-nos de todos os males, pois só vós, Senhor, o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, Jesus, no lar de cada um de nós.